Fala galera, eu sou a Rafa do Lucky e eu tô aqui para apresentar para vocês o nosso novo projeto chamado Terapia de Balcão, em parceria com a Win Studio. E no primeiro episódio da primeira temporada, a nossa convidada ou paciente não poderia ser outra, ela que o que falta de tamanho sobra de coração. Ele, obrigada por ter aceitado o desafio e a loucura de estar aqui para a gente bater um papo no nosso balcão. E eu quero começar te perguntando, primeiro te agradecendo, mas te perguntando como foi que a ele parou no Lucky. Meu Deus, eu parei no Lucky através do meu filho, né? Porque os primeiros passos foi ele que deu, vindo trabalhar aqui. E ele apresentou o bar para nós, né? Porque até então a gente passava por ali várias vezes e assim tu ficava, né? Tu não tinha aquela coisa de chegar no bar. Isso foi quando? Tu lembra que ano que foi? Acho que já faz uns 3 para 4 anos que 2023, por aí. ele começou a trabalhar, daí ele trabalhou 1 ano e pouco, daí ele saiu, daí voltou. E antes do Vini trabalhar no Lucky, vocês já tinham vindo aqui? Não, a gente nunca tinha vindo no Lucky, até porque era um bar. E para mim ainda tinha aquele preconceito de bar, por conta do histórico, né? Que a gente tinha do marido que ficava muito no bar, né? E para mim não era uma coisa legal, né? Mas quando ele começou a trabalhar aqui, que ele apresentou que era diferente de uma bodega em si, a gente começou a vir várias vezes para jogar uma sinuca e comer, né? Porque beber drinks diferentes, que até então a gente não conhecia, lanches diferentes que são bons. A gente começou a pedir em casa também, né? Eu lembro que vocês faziam bastante pedido de delivery. Tu falou que tu tinha um preconceito por conta da bodega, né? Isso é muito normal, principalmente nas mulheres. E como que hoje é para ti perceber que o Lucky é diferente desse preconceito que a gente carregou por muito tempo? A minha mãe também tinha esse preconceito. E foi um pouco difícil, né, no começo, ela entender que a filha dela, a menininha que ela tanto sonhou, ia ser dona de um bar. Né? Como que foi para ti essa quebra, assim, de ideia do que era o bar que o teu marido frequentava e que te gerava talvez algumas angústias para o Lucky hoje? Foi conhecendo, né? A partir do momento que tu conhece e tu vê a proposta, que é assim para interagir com mulheres, com família e quebrar um pouco desse tabu de ser uma coisa só para homens, né? Então o Lucky é isso. Hoje eu percebo o quanto de famílias vem, o quanto de casal vem. Então não é aquele ambiente que eu tinha aquela recordação que era aqueles senhores mais bêbados que surgiam, aquela coisa mais carregada que era, né? E que eu não para mim não era legal. Que te fez mal por um tempo, né? Fez mal por um tempo. E como é que é hoje, sendo sócia do Lucky, esse sentimento de final de semana tu tá no bar e o marido tá em casa? Cara, é muito estranho. Gente, meu marido tá aqui assistindo. Amor, nada contra. Quem sabe ele vai ter oportunidade de se defender, não vai se defender. Então, assim, é um pouco estranho, mas quando surgiu a oportunidade de estar aqui, eu só tô aqui porque ele disse para mim, tu acha que tu dá conta? E eu acho que eu tô dando conta, quebrar esses preconceitos. E justamente pelo apoio que ele tá dando, né? Pela confiança e por tudo que a gente carregou até hoje, né? Então, a gente tá junto há 30 anos. Então, foram 30 anos, assim, superando os desafios, superando várias coisas. E hoje tá aqui é uma coisa que tu supera e uma coisa que tu é diferente de outros lugares, porque o Lucky é diferente de outros lugares. Então, hoje vindo aqui, vendo famílias vindo aqui, crianças que vêm, que abraçam, dizendo que estavam com saudade de vir. Então, isso não existe em outro lugar. Então, você só encontra aqui, né? Então, tem muita coisa que a gente só encontra no Lucky e essa quebra de paradigma faz parte dos nossos objetivos enquanto bar, né? Criar um ambiente onde as pessoas se sintam bem, independente de ser homem, ser mulher, ser criança, ser família, enfim, né? Que as pessoas possam vir vestidas da forma que quiserem também. Mas eu quero te perguntar, tu tem uma vivência agora, né, como sócia do Lucky, recente. Esse ano de 2025, o Lucky completou 7 anos.
e você é a sócia número 7. O Lucky já passou por várias configurações de sociedade, e aí eu penso que, no começo eu acho que o problema sou eu. E aí depois eu entendi que, na verdade, eu tinha 2 caminhos: pensar que o problema era eu, ou pensar que eu era a pessoa mais resistente e resiliente e que acreditava de verdade no Lucky. E hoje eu vou por esse viés de que você é a 7ª sócia, eu espero que seja minha sócia por muito tempo, e vem muito de encontro com o que eu esperava do bar, ser coordenado por mulheres, uma energia feminina, onde frequentam homens e mulheres, mas que as mulheres são respeitadas. Tu se sente respeitada aqui dentro? Sinto bastante, porque é justamente isso que eu ia falar, né? É o respeito que tem, a gente começa a fazer amizades, porque no começo, quando eu comecei aqui, era bastante parte jovem. Então, como eu sendo mais velha, tu sente um pouco... Nem tão mais velha. mas tu sente um pouco tudo a piazada que vem aí, filhos, né? Trata com um pouco de filhos, né? Os nossos colaboradores do bar são todos mais novos, né? Então, tu tem aquele acarinhamento de mãe, né? Então, é super tranquilo, né? Tu tem agora, e eu não sei se for por conta da minha entrada como mais velha, de família, que tem famílias vindo, porque é muita gente diferente participando no bar, né? Mas assim, é bem diferente do que imaginei que... Falando em diferente, a gente conhece um pouco uma da outra, e eu sei qual é o teu drink preferido. Mas eu quero que tu me conte para as pessoas também, de todos os nossos drinks, qual é o teu drink preferido, porque esse drink tem muita história aqui. A gente já aproveita e pede pro Vini preparar um para nós conversando e bebendo também, né? Porque tem a ver com terapia de balcão. Bom, meu drink preferido, quem apresentou ele foi o meu filho, o Vini. E ele é uma... Acho que pode falar. Se não puder, os guris da depois eles veem o que faz. O meu drink preferido é o drink do caralho. Dá uma vergonhinha pra falar, né? Mas ele é muito bom. Vini, É muito bom. Já é o meu preferido. Vou pedir pro Vini fazendo do caralho, e o meu preferido não poderia ser diferente, senão a caipirinha da Hits Luck, né? Então... E eu quero te contar como surgiu o drink do caralho. Porque nós temos mais de 30 opções de drinks, e praticamente todos eles têm uma história por trás. E o do caralho é muito engraçado, porque eu nem lembro quanto tempo faz. A gente recebeu um vendedor na Hits Brasil aqui, e aí ele tentou me vender a cachaça envelhecida em barril de carvalho. E aí ele disse: eu tenho uma receita muito boa que tu pode fazer. Ele me passou os ingredientes, a gente fez. E a gente sempre faz os testes dos drinks com os clientes, né? E eu lembro que naquela noite que nós fizemos o teste, tinha o Andrei Sommer aqui, e eu dei a taça para ele provar, e ele tomou um gole, e ele falou: caralho, é bom demais. E aí eu falei: tá aí, esse é o nome do drink do caralho. E hoje tem galera que gosta muito, mas que tem vergonha de pronunciar, porque é um palavrão. Mas é do caralho porque é bom pra caralho. E cachaça envelhecida em barril de carvalho também. Falando isso, a gente presenciou nesse final de semana, né? Uma pessoa que pediu, mas mostrou com o nome. Veio com o cardápio, Veio com o cardápio, eu quero esse. Ele não falou o nome. Que não achou. Enquanto nossos drinks vêm, a gente tem tanta coisa para falar, que eu acho que num primeiro momento não vai ter tempo suficiente. Mas eu gostaria que você me contasse para as pessoas também, nessa tua caminhada de Lucky, enquanto mãe de alguém que trabalhava aqui e hoje sócia, qual que foi o momento assim mais marcante para você? Porque o Lucky é um ambiente que promove experiência nas pessoas. Esse é o nosso objetivo, é o legado que a gente quer deixar, que as pessoas venham para cá e elas vivam uma experiência. E para você, qual foi a experiência que envolveu o Lucky, que foi mais marcante, assim, que tu lembra com um calorzinho no coração? Eu tenho duas. No caso, a primeira foi quando o Vini chegou em casa e ele disse: mãe, tem uma vaga de trabalho no Lucky, eu vou me inscrever para trabalhar lá. E para mim foi um choque, porque assim, o Vini ele é reservado, né? Ele não é muito de público, de conversar. Então, para mim, foi assim um pouco uma surpresa de ele vir trabalhar num bar. Falando em Vini, né? Com pessoas, né? Obrigada. E foi a partir disso, foi uma surpresa e foi uma coisa muito boa, porque partiu dele o primeiro trabalho, né? O vender da casa, procurando caminhar com as próprias pernas, né? Então, essa foi a primeira ligação.
E a gente brinca ele que o Vini ele passou meses aqui falando 2 palavras: oi e tchau. Justamente. E o outro momento marcante foi a despedida dele do bar, né? Quando ele viajou, que foi feito, nossa, tanto a despedida dele do bar como a despedida de casa, né? Porque o nenê de casa saindo para a Irlanda, ficando quase um ano fora. Aquilo foi uma choradeira de muito tempo. Eu encontrava a Rafa na rua, nós se abraçava e chorava, sabe? Porque ele fazia falta aqui no bar e em casa nem se fala, né? Então, quando teve a oportunidade dele voltar, antes dele voltar para casa, ele já disse, ó, vou voltar para o bar. Então, foi assim... Eu acredito muito que isso estava escrito, porque o Lucky é inspirado em pubs irlandeses, mesmo eu nunca tendo visitado a Irlanda, e o Vini foi para a Irlanda, teve uma experiência massa pra caramba lá, e voltou e trouxe muita coisa da Irlanda para cá, e muito da identidade dele também, o que fez muito sentido, e agora com você, a família, eu acredito que isso era para ter acontecido. E eu quero te contar o que para mim foi o momento mais marcante do bar, porque eu conheci cada tijolinho desse lugar. A gente pintou os vãos pretos dos tijolinhos, tudo que aconteceu aqui eu vi acontecendo, mas o momento mais marcante, mais especial para mim do bar, também são vários, né? Eu poderia citar que eu tive a oportunidade de jogar sinuca com meu pai aqui antes dele falecer, que ele era um incentivador, né, meu ídolo, assim, eu sou fã até hoje demais dele, mas o mais marcante foi quando a gente decidiu criar o slogan do bar. E aí a gente passou por muitos meses pensando qual que seria o slogan do Lucky, o que representa o Lucky, né? Porque Lucky é sortudo, eu me sinto uma pessoa muito sortuda, e a gente queria que vinculasse a sorte, mas nós não chegávamos no slogan. E aí teve um dia, conversando então, 2019, nós tivemos perdas, a sociedade da época teve perdas de familiares, né, muito importantes na nossa vida, e aí nós pensamos assim em sorte é estar aqui. E aí quando alguém falou sorte é estar aqui, parece que soou lá no coração, assim, é isso, sorte é estar aqui. Mas não é só sobre sorte estar aqui no Lucky. Sorte é estar aqui porque muitas pessoas gostariam de estar aqui, na vida, na terra, na família, e não tem a mesma sorte que nós temos, apesar dos percalços, dos 360 que a vida dá. E aí a gente desenvolveu o slogan, nós mandamos fazer camisetas para dar de presente para a nossa equipe, e nós fizemos a primeira festa da firma, que é a festa da virada, né? Esse vai ser o 4º ano que a gente faz a festa da virada com as famílias. E aí quando eu falei para as famílias, estava lá os pais. Eu lembro, a Aline está aqui assistindo, estava a mãe da Aline, que era uma pessoa que não concordava muito com a ideia da Aline trabalhar na noite, né? Tava minha mãe, tava a família de todo mundo ali, e eu contei o porquê o slogan do Lucky é sorte é estar aqui. Porque eu tenho certeza que, a exemplo do meu pai, ele gostaria muito de poder estar aqui, e ele não pôde escolher. E a gente pode escolher todos os dias estar aqui. Então o momento mais especial assim foi quando eu entendi que sorte estar aqui com a minha família, quebrando padrões e conhecendo pessoas novas, e você é uma dessas pessoas que eu me sinto muito sortuda em ter conhecido. Mas não vamos falar de coisa triste, porque o coraçãozinho já dá apertado, o olho já brilha diferente. E além das coisas muito emocionantes, a gente vive muita coisa divertida aqui no bar, né? Meu Deus, me passa 1000 coisas na cabeça. O que tu pode dizer para nós que foi assim um momento de tantos momentos, de tantas risadas que a gente já deu, mais engraçado? O mais engraçado foi o primeiro ano que a gente participou do Patrick's Day, né? A gente fala, o Vini ainda estava no bar, né? Foi acho que antes dele viajar. E tinha caça ao trevo, né? Então a gente veio a caça ao trevo. E o Ade foi fazer a caça ao trevo. E ele encontrou o trevo justamente na caixinha da sinuca. Nas bolinhas da sinuca. E o trevo da sorte era pague um chopp pro garçom. O garçom era o filho. Isso ficou muito engraçado, né? Até tem uma foto dele com aquele trevinho bem... E o lado dele é pouco escandaloso. Ele pegou o trevo, parecia que ele tinha ganhado na Mega Sena. Quando ele leu, eu lembro claramente, quando ele leu, o brilho sumindo, né?
pague uma bebida pro garçom. Ele ficou pistola, achando que ia ganhar um chopp para ele, né? Então, isso foi as poucas vezes que a gente veio, né? Participou dos shows, tudo mais. Então, agora tem várias situações que vão acontecendo, né? Sabe com a família. Sabe o que foi mais engraçado para mim? Foi mais recente, que a gente tem a placa na porta de vidro de cuidado porta, porque é normal no inverno, as pessoas, a gente fecha as portas, né? É normal que as pessoas não vejam a porta, porque os nossos vidros sempre estão bem limpinhos. E aí no Halloween agora de 2025, as meninas estavam lavando o vidro. Nossa, cara, nós tinha que não vamos postar esse vídeo. Quando sair o episódio, vamos lembrar de postar esse vídeo para as pessoas verem. E eu fui colar a plaquinha do aberto e fechado na porta. Na minha cabeça, a porta tava lá, limpa, que eu vi as meninas limpando, só que a porta não tava. E aí eu fui colar e fui indo, e quase dei de bico no piso. E aí depois tu veio atrás e me imitou. O natural é as pessoas baterem na porta. Eu vi uma porta imaginária ali. E essas coisas parecem tão idiotas, mas isso no dia a dia faz com que a gente se divirta muito, né? As nossas faxinas, ultimamente, no bar, são faxinas divertidas, porque acontece muita loucuragem, a gente se diverte muito fazendo faxina. E isso é um entrosamento da equipe, que isso é muito bacana mesmo, de estar presente e estar participando. Falando em faxina, me deu uma fome, me deu uma fominha. Que a gente tá aqui tomando uma água mineral, tu nem bebeu tudo do caralho ainda. Me dando calor. E o que tu acha de nós pedir um lanche? A gente aproveita e fala sobre, né, os nossos lanches. O que inclusive uma parceria muito forte que a gente tem com os parrilheiros, né, e que todo o nosso cardápio, qual o lanche que tu já comia antes de ser sócio do bar e que tu gosta muito? Eu gosto muito do hambúrguer, o Big Mac, que ele tem a cebola roxa, a salada, que é mais saudável, né? Com uma saladinha. Cara, a pessoa que falar que hambúrguer não é saudável, o hambúrguer tem tudo. Ele tem carbo, proteína e a salada. É a combinação perfeita. E qual é o teu preferido? Então, meu preferido é o pulled pork e eu não gosto de carne do porco. Que interessa. Eu sou meio estranho. Mas é porque o pulled pork é tão bem temperado e eu gosto de coisas estranhas, diferentes. Então, o meu preferido é o pulled pork porque eu gosto de coisas práticas também. E ele em 3 minutos está na mesa, né? Ninguém merece ficar esperando meia hora, 1 hora por um lanche. Então, eu gosto muito do pulled pork. Depois a galera vai trazer. Meu Deus, já tá pronto. Será que a gente combinou que eram os nossos preferidos? Mas vamos comer depois, que nosso não tá sem salada no dente não fica legal. Meu Deus. Como eu falei, a gente seria muita coisa para conversar, mas tu contou para nós um pouco de quem é ele no Lucky, né? Mas eu gostaria de saber um pouco dele antes do Lucky. Quem era você, de onde você veio, como você se reproduzia, do que você se alimentava. Ai, meu Deus do céu. Ele de antes, eu sou natural de Xanxerê. Nasci lá, fui criada lá, bem dizer, a vida inteira. Me formei no 2º grau, casei nova, 18 anos. Eu tinha quando a gente casou. Cagada, né? Olha que não foi, né? Porque são 30 anos juntos, né? O meu marido é pai dos meus filhos, a gente engravidamos cedo, né? Eu tenho 2 filhos, né? Um mora em Xanxerê, já sou avó, né? Tenho minha netinha, ela vai fazer 6 anos, agora quinta-feira, quase no dia do teu aniversário, né? Um dia antes. E toda a nossa história, a gente praticamente quem trabalhava era o Ada, né? Então, graças a Deus, a gente pôde ter esse privilégio de eu estar em casa com os meus filhos, cuidando deles, o Ada trabalhava. Aí, depois de um tempo, a gente se arriscou no ramo de reciclagem. Foram mais de 20 anos trabalhando na reciclagem. Hoje a gente ainda trabalha aqui em Corã, que tem a reciclagem com meu cunhado, né? Eu sou alimentadora de linha de produção, trabalho com reciclagem, o Ada também. O meu marido é formado em técnico, eletromecânica, torneiro mecânico, eletricista, tudo um pouco. Então, quando ele se formou, para a gente agregar uns valorzinhos, final de semana, a gente ia fazer instalação elétrica nas casas. Lá de subia lá, fazia a instalação, e eu passando fio lá, lançava os fios. Então, a gente sempre trabalhou junto, desde então das empresas, tudo que a gente teve da reciclagem. A gente sempre trabalhou junto.
e viemos parar aqui. Mas antes disso, a minha criação é religiosa, sou católica, formada de família, do pai e a mãe, né, de participar em igreja, de participar em comunidade. Eu sou catequista, que amo ser catequista. Fui lá em Xixerê, vim para cá, né? Então, a igreja, para mim, é a fé. Eu tenho muita fé, acredito nas coisas. E tu tem todo um percurso, né? Tudo não foi flores, a gente teve muitas quedas no decorrer da nossa história, do nosso trabalho, mas a gente se fortaleceu trabalhando junto, né? Um dando apoio para o outro, um dando suporte para o outro. Por isso hoje a gente está aqui, né? A gente tem o nosso cantinho, a nossa casa, os filhos criados, né? Então hoje a gente se arrisca a fazer uma coisa diferente. E eu acho muito engraçado que a Eli catequista é a Eli do bar. E a gente já viu várias cenas de catequizando os teus com a família aqui no bar. Como que é para você passear entre ser religiosa e ser dona de um bar, que por mais que esteja aí na sociedade para quebrar padrões, quebrar paradigmas, ainda existe muito preconceito, existe o peso, né? O peso de ser um bar, ter sinuca, ter bebida alcoólica. Como que é para ti, assim, conseguir conciliar essas duas Elisandras? A Eli que é religiosa, que tem a sua fé, que é leve, as pessoas dizem, meu Deus, dá vontade de colocar ele num potinho. Com a Eli que é dona de um bar, tu sente da sociedade alguma coisa ou pra ti é super tranquilo? Não, pra mim eu levo de boa, é super tranquilo. As pessoas estranham um pouco, né? Sair de um trabalho, de um ramo totalmente diferente, né? Que é o plástico e a reciclagem, para você investir num ramo que é totalmente diferente. Só que eu acredito muito de você poder fazer as coisas e não pensar no julgamento das outras pessoas. Porque é um bar, mas é um trabalho. A gente está trabalhando. E divertido. É divertido. Trabalha porque assim, até eu estava conversando antes de entrar no bar, na sociedade do bar, através do Vinícius, que eu estava sentindo falta de um outro trabalho. Né? Isso a gente estava conversando, eu de uma outra coisa, sabe? Tu faz muita coisa, mas tu chega num ponto que às vezes tu sente que tudo que tu está fazendo, ainda falta fazer alguma coisa. E é bacana conciliar isso, porque a gente passou por muita dificuldade. E a fé, eu sempre acredito, se tu vai fazer uma coisa hoje, tu já está fazendo porque vai dar certo. Tu não vai fazer uma coisa pensando que vai dar errado. Primeiro, pensa se vai dar certo. Claro que nem tudo são flores no caminho, sempre vai ter algumas pedras, algumas coisas. Mas tu não pode desistir, tem que trabalhar para fazer melhor. E isso a gente aprendeu, eu e o meu marido. Só o tempo ensina, né? A experiência. A gente errou muito na vida, teve muita coisa, mas foi aprendendo. E junto, um apoiando o outro. Acalma meu coração. E vai dar certo. E eu, assim, eu acredito muito em Deus, eu sou muito católica, assim, não de estar lá todo dia na igreja e coisa. Eu faço a minha parte, porque eu gosto. E tu vai rezar por nós, né? Rezo por todo mundo. E isso faz parte, né? Você tem que ter, na minha visão, eu tenho Deus, prioridade na minha vida, que sempre está ali presente para tu seguir tudo o resto, né? E para ti? O que é essa fé? Tu tem fé em alguma coisa? Nossa, agora... Tu acredita? Agora eu tô num ponto, sim. Eu acho que eu tive uma época meio cética, assim, descrente de tudo. Talvez seja natural, faculdade e revolta de adolescência, né? Mas quando meu pai ficou doente, quando ele foi diagnosticado com mal de Parkinson, associado a uma demência raríssima no mundo, a gente foi para a ciência, óbvio, né? A gente procurou os melhores neurologistas, talvez do Brasil. Ele fazia tratamento em Campinas, em São Paulo, mas em paralelo a isso a gente buscou outras alternativas e aí entra a fé, entra a acreditar que tem coisas que são que transcendem, acho que é isso, transcendem, que são maiores do que a ciência, né? E aí ali eu entendi que assim a gente precisa acreditar em alguma coisa que seja superior, que seja regente disso aqui, seja um Deus, seja uma energia, qualquer coisa. Então eu acredito, eu não tenho uma linha ainda muito definida, porque eu já tentei um pouco de tudo para entender o que faz mais sentido para mim, mas eu acredito que não somos só isso aqui, que alguma coisa aconteceu no passado, algo vai acontecer no futuro e foge do nosso controle. Não é só sobre destino, não é só sobre escolhas, é sobre algo maior do que nós. Então eu acredito, e estar no Lucky, porque a Rafa, antes do Lucky,
é pedagoga, psicopedagoga. Eu te perguntar isso também, né? Eu morei no Mato Grosso por quase 7 anos. Eu fui funcionária pública lá, dei aula para creche, séries iniciais. Era totalmente diferente, assim. É muito engraçado ele que talvez seja algo que a gente ainda não tinha conversado sobre, né, as nossas histórias. Mas com 22 anos, eu conto às vezes para algumas pessoas que eu zerei a vida. Porque quando eu saí do ensino médio, o objetivo era fazer uma faculdade. Eu passei numa faculdade pública, me formei numa faculdade pública, fui funcionária pública. Com 22 anos eu tinha, então, a minha faculdade, uma pós-graduação, um trabalho público já com estágio probatório finalizado, um marido, um apartamento, um carro e uma moto. Só faltava o filho. E aí veio a vida e me deu um tom, assim, meu pai ficou doente, eu tive que tomar a decisão mais importante da minha vida, que foi voltar para Santa Catarina. Eu tinha muitas questões com a minha família, eu era bastante revoltada, terapia me ajudou muito, não só terapia de balcão, mas terapia de verdade com profissionais. E aí, nada a ver a Rafa do passado com a Rafa de hoje. Tecnicamente, mudou a Rafa da água para caipirinha. Basicamente. Porque deixa da água para o vinho para Jesus, né? Eu ponho literalmente para caipirinha. É engraçado porque muitas pessoas hoje têm dúvidas do que vão ser, né? Se vão seguir a profissão, se não vão seguir a profissão que escolheram. E eu acho que a gente não tem que viver algo determinado. A não ser que o teu sonho, por exemplo, seja ser médico. Aí sim, você tem que fazer faculdade de medicina, tem que estudar, tem que se aprimorar. Mas o mundo é tão cheio de possibilidades que a gente não precisa ficar preso ou apegado a uma coisa só a vida toda. E eu sou prova disso, né? Eu trabalhei em muitas coisas, morei em outro estado. E eu acho que o Lucky, ele tem muito da minha identidade também, porque eu gosto de coisas muito diferentes e aleatórias, mas que, acima de tudo, tragam felicidade, satisfação. Então, jogos, amigos, bebida. E a bebida, quando eu falo, não é bebida em excesso, mas bebida de qualidade. Isso tudo é para trazer alegria, sedução, diversão, leveza, que seja terapêutico, né? Também seja terapêutico. Falando em terapêutico, para mim, muita coisa é terapia. Além da terapia de verdade, da psicóloga e das sessões intermináveis que eu vou para a sessão de terapia, eu falo, hoje eu vou me dar alta. Eu volto da sessão de terapia, meu Deus, eu não posso me dar alta. Mas além da terapia comum que a gente conhece, para você, o que é terapia? O que não é terapia, mas é terapêutica, assim, que te deixa leve, feliz, que você dá quando tem tempo. Geralmente não é ter o tempo, é querer fazer o tempo, né? Eu quero, domingo de manhã, sair tarde aqui do bar, no sábado à noite, botei o celular despertar, acordei cedinho e fui para missa. Convidei o marido não foi, mas eu vou para missa. Então, ir daí para mim, estar na igreja, estar com minhas crianças na catequese é terapêutico, porque às vezes nem todos os dias são bons. Então, tu chega lá com aquelas crianças, tu chega lá é maravilhoso. Tá em casa num domingo à tarde, sem fazer nada, nós dois lá no sofá, assistindo um filme. Não fazer nada. Não fazer nada. A coisa mais terapêutica que hoje existe. A gente tem esse prazer de não fazer nada, porque foram metas de vida. A gente, quando veio para Iporã, esqueci de comentar, são 7 anos Iporã também, feitos agora em novembro. Então, quando a gente veio para Iporã, a gente trabalhava de segunda a segunda. A gente ia até a empresa se formar, trabalhando e tudo. A gente ia no domingo, no sábado, levava um petisco lá para a empresa, comia um sanduíche de pão e trabalhava de domingo a domingo. Então, hoje, estar em casa, eu e o Ade, assistindo alguma coisa, sem fazer nada, acordar no domingo mais tarde, tomar um café, isso também hoje é uma terapia, é terapêutico. Então, a gente se dá esses prazeres da vida, né? Porque a gente hoje vive num mundo tão corrido, não tenho tempo para nada, o ano está acabando, tudo isso. Mas às vezes é a gente que tem que dizer, agora eu vou descansar e vou fazer uma coisa diferente. Isso também é válido. A gente parar para pensar. E isso foi uma dica que eu te dei. Tira um domingo de folga. Sim, por 7 anos eu não tinha. E eu lembro aquele dia que tu disse, que tu me mandou mensagem, eu não sei o que fazer no meu dia de folga. Tanto que o meu último domingo do ano de 2025 de folga, onde eu estava,
tá aqui no bar. É muito engraçado, porque os nossos colaboradores tiram a folga e vêm parar aqui no Lucky. A folga deles é aqui. Cara, isso para mim, eu acho que eu não sabia que era possível trabalhar com algo que desse tanta satisfação. E o Lucky me mostrou que é possível. Inclusive por um tempo, né, e foi uma das coisas que desestabilizou talvez a antiga sociedade, o antigo relacionamento, é que eu vivo para o trabalho. Eu durmo e acordo pensando em trabalho, em projetos, em ideias, e eu não tirava um tempo para mim. Só que para mim estar aqui é tirar um tempo para mim. O dia a dia no Lucky é tão legal. É um trabalho, a gente tem checklist, a gente tem programação, a gente tem responsabilidades, tem conta para pagar, mas é leve, é divertido. E às vezes a gente fala para a galera mais nova que trabalha aqui, né, ou que já trabalhou aqui, quando tu for por um trabalho de verdade, para um trabalho que tu tem que cumprir aquela carga horária e ficar na frente do computador ou executar uma tarefa que não é tão satisfatória, tu vai entender o porquê que o Lucky é tão especial. Porque o Lucky é um laboratório, né? É um laboratório de pessoas, principalmente. Ninguém que entrou aqui saiu daqui da mesma forma ou pior do que como entrou. Todo mundo que passa por aqui aprende muito e ensina muito, e os clientes também, né? A gente, nesse balcão, a gente já escutou tanta história. Eu lembro que tu falou esses dias que parece que nós somos invisíveis atrás do balcão, porque a galera senta aqui e desabafa. A gente tá ali no outro lado, é como talvez a confiança que eles têm no pessoal daqui, né? Porque a gente não vai sair falando por aqui coisas que as pessoas acontece em Vegas, fica em Vegas. O que acontece no Lucky, mas assim, você ouve muita coisa engraçada. E isso é bacana, né? De você ter essa diversidade que tem aqui no bar, né? Eu acho que para mim terapia é estar aqui. É estar aqui. Sim, sorte é estar aqui, terapia é estar aqui. O Lucky é uma casa, é uma família. Nossa, parece clichê falar isso, né? Parece comum, mas quantas pessoas se conheceram aqui, quantas amizades a gente fez aqui nesse balcão, estando desse lado ou daquele lado. Daquele lado, né? Foi um dia bem interessante mesmo. O clima leve. Às vezes dá uma tensionada no ar, mas faz parte também, né? Nem todos os dias são bons. Mas a maioria são. E eu espero muito poder falar com muitas outras pessoas aqui nesse balcão e que o nosso projeto Terapia de Balcão ganhe muito espaço, que as pessoas gostem dessa ideia e que elas queiram também fazer parte, compartilhar um pouco sobre quem elas são, qual é a relação delas com o bar. A nossa equipe é maravilhosa, né? São os próximos a estarem aqui. Hoje eu perguntei para o Vini, se tu pudesse escolher falar sobre você num projeto Terapia de Balcão ou não falar, o que tu escolheria? Aí ele ficou em silêncio, eu falei, não que tu tenha escolha. Porque a gente também é um pouco tóxico, né? Não, brincadeira. Mas eu quero muito que as pessoas conheçam quem compõe o bar, quem faz isso acontecer no dia a dia, porque o Lucky é o que ele é por conta de pessoas que alimentam. Tu falou que tu é alimentadora de uma linha de produção, e as pessoas que estão aqui são alimentadoras de experiências, de momentos de alegria, de diversão, e eu espero muito que eles aceitem contar um pouquinho sobre eles também, que as pessoas queiram saber quem são as pessoas. Diferença, porque às vezes quando tu chega aqui, você é atendido pelas pessoas que estão aqui, né? Mas você não sabe quem prepara o lanche, quem prepara o drink, quem é, de onde veio, por que tá ali, né? Qual é a história. Então a gente estando aqui todo dia, a gente conhece as pessoas, né? Que nem todo dia tu tá 100%, mas tu tem que estar. O teu cliente aqui no bar, você tem que estar 100% para receber, né? Mas às vezes não dá, né? Porque essa ideia de dividir pessoal do profissional, para mim, não faz sentido. Porque o profissional é, acima de tudo, a pessoa, né? O CNPJ é, acima de tudo, composto por CPFs, né? Por pessoas que sentem, que têm problemas, e poder falar um pouco de onde a gente veio, quem a gente que os outros conheçam um pouco, né, da nossa vida, talvez gere uma empatia. Porque eu acho que nenhum colaborador é máquina, é robô, sabe? Ele tem que estar ali o tempo todo sorrindo, entregando. Às vezes ele não está no dia bom, né? Claro que ele precisa entregar o melhor, mas quem é atendido, quem está vindo aqui também
pode ter um pouco de empatia, porque é um ser humano que está ali do outro lado, né? E a nossa galera, eu sou muito suspeita a falar, porque eu me sinto sortuda em várias coisas na minha vida. E uma das coisas é a pessoal que a gente consegue atrair para o bar, porque é uma galera que veste a camisa lá atrás, 2020, quando tinha pandemia, a galera que trabalhava aqui trabalhava porque gostava do bar e não queria que o Lucky morresse, porque dinheiro não via, né? Principalmente na pandemia. Então foi graças a essas pessoas que vestiram a camisa, que hoje o Lucky tem 7 anos, é uma empresa estabilizada. E vai crescer mais ainda. Vai crescer mais ainda. Eu profetizo. Vai crescer mais ainda. Então, para nós terminar o nosso primeiro episódio da primeira temporada do Terapia de Balcão, eu queria que tu me falasse, baseado no nosso slogan, né, que sorte é estar aqui. Para você, o que é sorte estar aqui? O que isso significa? Olha, eu diria que muito mais de sorte é estar aqui, eu diria que sou abençoada por estar aqui. Porque eu acredito que a gente não vem para esse mundo por nada, a gente tem um propósito. Então, tu ter oportunidades, você acordar todo dia, é sorte você estar no mundo. Ter a graça de acordar bem, ter saúde, ter um trabalho, ter uma família que te apoia. Isso é a maior sorte, a maior bênção que hoje eu tenho na vida. E ter a serenidade, porque tu vai aprendendo, estudando. Eu não fiz nenhuma faculdade que nem você fez, mas eu fiz muitos cursos, eu aproveitei, porque tendo essa oportunidade que eu tenho na igreja com as minhas crianças, a gente tem muita formação. A gente tem muita formação com profissionais, onde a gente aprende a se conhecer e conhecer o outro, e respeitar também. Então, acima de tudo, sorte é estar aqui, mas é bênção estar aqui. Porque você tem as pessoas que te apoiam nas maluquices que você quer fazer da vida, isso é sorte estar aqui, é ter sorte. E eu tenho muita sorte também de ter o Adri na minha vida, que apoia isso, né? Porque, olha, sinceramente, há uns 2 anos atrás, eu diria que eu estar aqui hoje, nada a ver, seria uma loucura. E olha onde eu estou. Então, a gente tem que, às vezes, aprender a nunca dizer nunca. Porque, às vezes, a gente leva uma rasteira. Do bem, né? Porque não foi uma rasteira estar aqui. E eu espero que seja muito, muito produtivo, né? E está sendo. Está sendo. Trouxe uma nova energia para o bar. E para esse projeto também, Terapia de Balcão, porque você trouxe essa energia de calma. Obrigada. Então, vai dar tudo certo. Porque tu entrou num momento bem conturbado do bar, né? E para mim, sorte é ter você aqui. Tá, eu ia te perguntar aqui. A tua sorte, qual é a tua sorte? E ter pessoas como os meninos aqui da Win Studio, que quando eu falei do projeto do podcast, o Gabriel, não, vamos fazer, vamos transformar isso numa websérie, vamos fazer qualquer coisa com essa tua ideia. Então, que sorte, tem pessoas que movem com as ideias dentro delas e não conseguem ter a oportunidade de mostrar para o mundo. Por isso que eu digo, certo, pode dar muito errado, mas a gente só vai saber tentando, a gente tem que tentar, e tu sempre vai tentar pensando que vai dar certo. E o pensamento é positivo. Vocês estão assistindo isso agora, é porque tá dando certo. E para mim, sorte é isso, é ter pessoas tão loucas o suficiente para fazer coisas extraordinárias. Um brinde. Um brinde. A terapia de balcão, teu balcão.